noite, graça e paz. Que essa música de fato seja a nossa oração e que essa música seja a realidade da nossa casa. Deus fazer da nossa casa, da nossa família, um lugar perene das bênçãos de Deus sobre a nossa existência. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que Deus nessa hora possa também alcançar o seu coração por meio da sua preciosa palavra. Quero compartilhar com você uma reflexão, uma pregação sobre essa data tão importante para a nossa vida. Alguém certa feita disse que a metade da humanidade é mulher e a outra metade são os filhos delas. Logo, nós compreendemos a importância da sua vida, mãe. Nós queremos celebrar Deus pela sua existência e louvar o Senhor por termos o privilégio de tê-las como nossas mães. Então, 1 Timóteo, capítulo de número 2, o versículo de número 15, é o texto base, e embora eu não vá ficar nele, mas eu quero usá-lo para, a partir dele, iniciarmos o nosso diálogo sobre, nessa noite, oração, ou a nossa meditação. 1 Timóteo 2,15, Paulo disse assim: todavia, ela será preservada através da sua missão de ser mãe. Todavia, repetindo, ela será preservada através da sua missão de ser mãe. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. No texto que uso como base para a nossa meditação, o apóstolo Paulo, referindo-se à mulher, disse que ela seria preservada. E a razão da sua preservação era justamente porque ela tinha uma missão. Toda mãe na face da terra nasce quando tem o seu filho, recebe de Deus uma grande missão na sua vida. Nós falamos muito sobre missões. A igreja comumente aborda esse assunto, visto que Deus de fato nos chamou para fazer missões. E dentre muitas missões que a mãe tem, que a mulher cristã tem, ela tem a missão também de poder cuidar dos seus filhos, de poder educar. Paulo não disse que ela seria preservada através da missão de ter filhos. Paulo disse que ela seria preservada através da missão de ser mãe. Porque é importante nós observarmos que nem todo mundo que tem a missão de ser mãe tem filhos. Porque há muitas mulheres que exercem a missão da maternidade sem nunca antes na vida terem gerados. Há filhos que são criados por avós. Logo, elas se encontram no papel de mães. Há mulheres que nunca deram à luz, mas criam, porque adotaram, porque zelam, porque educam, e também tem a missão de ser mãe. Logo, no contexto de hoje, nós percebemos que tem pessoas que deram à luz, mas que não desempenham a missão materna. E há outras pessoas que nunca deram à luz, mas que têm a missão de ser mãe. Eu não sei para quantas mães eu estou falando essa noite, mas eu quero conscientizar você de que o Senhor colocou em sua mão mais do que um filho, uma missão a ser cumprida. A partir desse texto eu queria usar algumas mães da Bíblia para poder usar como base e pregar ao seu coração. A primeira delas está em Gênesis, lá no capítulo de número 3. Uma mulher chamada Eva, a quem também leva o nome de mãe da humanidade, porque a partir dela todos nós viemos a existir. E lá em Gênesis 3,15, referindo-se a Eva, a Bíblia Sagrada diz: e a mulher disse: multiplicarei sobremaneira
os teus sofrimentos da tua gravidez, e em meio a dores dará à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido. Nesse texto, de modo especial, depois que o homem cai em pecado juntamente com a sua mulher, Deus vem trazendo uma sentença para cada ser. Deus sentencia o homem, Deus sentencia a serpente, e a Bíblia diz que Deus também sentencia a mulher. Nessa ocasião, a Bíblia diz que Deus multiplicaria as dores da gravidez, as dores da gestação, as dores que aconteceriam sobre a vida daquelas que dariam à luz, que trariam filhos ao mundo. E aí nós ficamos parando para pensar na dor da maternidade. Desde quando a mulher engravida, ali começam os seus desconfortos, as suas dores. O seu corpo muda, a sua mente se preocupa, começa a ficar ocupada antecipadamente com a chegada do filho. E é muito interessante porque chega a data em que ela tem que literalmente dar à luz. E ali o pico de dor é mais elevado. Em outras palavras, a Bíblia está nos ensinando que ser mãe dói. Com certeza, todas aquelas que desempenham esse papel sabem que a maternidade traz as suas dores. E essas dores são muito perceptíveis na vida da primeira mulher, chamada Eva. Parece-me que a dor do parto é a primeira de outras ou de muitas outras dores que a maternidade trará inevitavelmente sobre a vida de qualquer mulher que queira ser mãe. Quando nós olhamos para a figura de Eva, a mulher primitiva, nós vamos perceber que essa mãe sofreu muito. Ela foi uma mãe sofredora. Sofreu para dar à luz, sofreu na gestação, mas o desempenho da sua maternidade, o seu convívio em família e a criação dos seus filhos também trouxe muitos desafios para a vida de Eva. Nós vamos olhar à luz da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 4, que Eva teve 2 filhos, inicialmente. O primeiro Caim e o segundo Abel. Um se transforma em agricultor, outro em pastor de ovelhas. A Bíblia Sagrada nos relata o fato de que eles tiveram conflitos. Houve um ciúmes de Caim por parte do seu irmão, a saber, Abel, por causa do desempenho espiritual qualitativo que Abel tinha diante de Deus. Abel cultuava a Deus, Caim também. Aparentemente, qualquer mãe ficaria alegre em ver os seus filhos indo sacrificar e cultuar ao Senhor. Mas o coração de Caim, um dos filhos de Eva, era um coração invejoso, era um coração maldoso, e não suportando ser reprovado por Deus, e vendo o desempenho espiritual do seu irmão, foi tomado de inveja. E a Bíblia Sagrada diz que Caim, em determinado momento, chama o seu irmão ao campo, e lá ele desfere golpes contra o seu irmão e mata Abel. Para pensar na dor do coração dessa mãe. Com 2 filhos. Um filho, no ato de violência indescritível, mata o seu próprio irmão. Tira-lhe a vida. Torna-se assassino, contrariando a lei da vida, a qual Deus tinha estabelecido sobre a vida do homem. Então essa mãe sofre em olhar para um filho que trilhou o caminho errado, sofre em olhar para um filho que fez escolhas ruins, sofre em olhar para um filho que tomou posturas equivocadas. Mas ao mesmo tempo nós olhamos para o outro lado, e ela não somente tem um filho que se torna uma pessoa difícil, mas também tem outro filho que morre. Eu não sei quantas mães já tiveram o dessabor de perder um filho, mas eu tenho absoluta certeza, a partir da experiência familiar que tive, em ver minha mãe perder o seu filho, que é uma dor extrema. Mas a dor de Eva é mais acentuada.
porque ela não somente perdeu o filho, mas perdeu o filho porque o outro filho o matou. Eu sei que essa experiência bíblica, esse registro bíblico, não se aplica à maioria das mães, graças a Deus por isso. Mas aos outros sofrimentos que todas as mães enfrentam. O sofrimento da educação, o sofrimento de inculcar na vida do filho os valores cristãos, o sofrimento às vezes do abandono, o sofrimento às vezes do descaso, o sofrimento às vezes da indiferença ou até mesmo da desobediência dos filhos acerca da sua criação. Eu não sei quais são os sofrimentos que você, mãe, tem enfrentado nesse tempo, mas o Deus a quem você serve está de olho em seu coração e Ele pode trazer o alento à sua vida. Quando nós olhamos ainda para Gênesis capítulo 4, lá no versículo 25, a Bíblia diz que Eva coabitou com Adão e teve mais um filho. E o seu filho se chamava Sete. E a Bíblia diz que Deus deu Sete para Eva para poder substituir a ausência que Abel estava trazendo em sua vida. Porque essa mãe ficou carente, desprovida de filhos, desprovida de afeto familiar, desprovida de afeto dos seus filhos que haviam perdido, um morrido, o outro tinha fugido, porque Deus sentenciou ele também numa fuga. Ela ficou sozinha. Deus olhou para o coração ferido de Eva, como talvez e provavelmente hoje Ele está olhando para o seu coração ferido. E Deus decidiu sarar o coração de Eva, como também Ele quer sarar o seu coração. E Deus presenteou Eva, como Deus vai presentear você. E Deus deu um filho maravilhoso para Eva, a saber, Sete. E a Bíblia diz que a partir de Sete, o nome do Senhor começou a ser invocado, porque é a primeira vez na Bíblia que aparece que alguém invocou o nome do Senhor. E Deus dá a Eva um filho que não somente a agrada, mas que sobretudo serve a Deus, cultua a Deus, invoca o nome de Deus, celebra a Deus e engrandece o seu santo nome. Amém. Porque eu sei que esse é o desejo de toda mãe cristã, ter filhos que a semelhança de Sete glorificam, exaltam e engrandecem o nome do Senhor. Essa precisa ser a nossa oração contínua, que Deus levante filhos dentro da sua casa com um coração de Sete, que possa servir a Deus e, servindo a Deus, alegrar o seu coração. Ô mãe, eu sei que, imagino eu que muitas vezes o exercício da maternidade também se torna desafiador. E a primeira mãe da Bíblia, a saber, Eva, nos mostra o quão difícil às vezes a maternidade pode ser. Nós olhamos para as propagandas da televisão e geralmente o marketing da propaganda mostra o como é bom ser mãe, os presentes que a mãe ganha, né? Os sorrisos, os filhos, a roupa. A mãe sempre está alegre nas propagandas, lavando a roupa da criança para mostrar o quão bom é o sabão Omo. Mas existe outro cenário por detrás desse, que toda mãe enfrenta e que a mídia não mostra. Porque às vezes a mídia romantiza muito a maternidade, mas ela é dura para a vida da mãe que quer desempenhar bem a sua missão. E a minha oração é que Deus continue fortalecendo o seu coração. E a partir disso eu quero mostrar uma outra faceta da maternidade. Para essa outra, eu queria usar a vida de Ana. Ana é outra mãe que também teve os seus desafios. E em 1 Samuel, no capítulo 1, a Bíblia Sagrada vai dizer que Ana, ela tinha muitos desafios. Primeiro, ela era casada com um homem chamado Eucana. Mas Eucana não era marido só dela, também era marido de Penina. Para poder complicar a situação, a Bíblia Sagrada diz que Ana, ela era estéril. Ela não era infértil, porque infertilidade é a dificuldade de gerar. Ana era estéril.
esterilidade é a incapacidade de gerar. Ela não podia ter filhos, e a Bíblia diz no versículo 5, era porque o Senhor havia deixado Ana estéril. Para poder piorar um pouco a sua situação, a outra esposa do seu marido, a saber, Penina, cujo nome significa cobra, ok? Penina tinha muitos filhos. E Penina não somente tinha muitos filhos, mas usava os filhos que tinha para poder machucar o coração de Ana. Volta e meia ela instigava, machucava, ofendia e com o seu veneno inoculava tristeza e decepção no coração de Ana. Talvez fazendo aqueles comentários maldosos: você não pode ter filho, você é estéril, você não é abençoada, porque assim era olhada a mulher que não podia ter filhos, como a mulher que não desfrutava das bênçãos de Deus. Ana sofria muito. E apesar de ter um marido que a amava muito, não se sentia realizada, porque o amor de um homem por uma mulher não substitui a presença de um filho na sua vida. A Bíblia diz que o seu marido sempre sacrificava, e quando se tratava dela, dava porção dupla ao Senhor, pelo muito que a amava. E certa feita a Bíblia diz no versículo 7, que Eucana disse para ela: por que você está triste, mulher? Por que você não come? Porventura não sou melhor do que 10 filhos? Presunção máxima, né? Na vida de Eucana, o seu marido. Mas a Bíblia diz que ela ficou uma mulher deprimida, porque ela não comia, perdeu o apetite e tinha uma tristeza constante. Duas características de uma pessoa com depressão. Mas o seu marido, ele era sacerdote. Certa feita ele vai ao templo, e chegando ao templo, a Bíblia diz que o povo saiu para festejar. Ana não tinha razão de festa, não tinha filho, mas tinha razão de sobra para orar. Vai ao templo. E a Bíblia diz: enquanto um povo se embriaga no vinho, bebe, Ana vai orar ao Senhor. E a Bíblia diz lá no versículo 10 que Ana levantou-se com amargura de alma e ela orou ao Senhor, dizendo, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição das tuas servas, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e deres a ela um filho varão, eu o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça jamais passará navalha. A Bíblia Sagrada diz que Ana vai orar, e ela derrama sua alma, um coração profundamente quebrantado diante do Senhor. E em meio às lágrimas ela faz uma oração inteligente. Porque ela disse: se o Senhor me der um filho, eu te dou de volta. Tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos, eu vou colocar nas tuas. Se o Senhor me der um filho, eu te entregarei. Ana, nessa época, queria um filho, mas Deus precisava levantar um profeta. Então a oração de Ana contempla o propósito de Deus. E aí Deus então olha para Ana, e a partir daqui vai trabalhar para que Ana pudesse ter o seu filho. Enquanto Ana ora, diz a Bíblia que Deus levanta um profeta chamado Eli, que ao chegar e vendo ela ali orando, questiona, conversa com ela, e aí libera uma palavra profética sobre a vida de Ana, dizendo: daqui a um ano Deus te dará um filho. Irmãos, a Bíblia diz que Ana regressou para sua casa, e chegando na sua casa, coabitou com seu marido. E a expressão bíblica é: e Deus se lembrou de Ana. Ela concebeu, e depois de algum tempo, Ana teve um filho. O que eu compreendo a partir desse texto, em primeiro lugar, é que o filho de Ana é fruto de oração. O filho de Ana é milagre. Ela não podia ter. Deus abriu a sua madre e concedeu a ela a possibilidade de gerar, de ter filhos. A oração de Ana mudou a sua vida. E não somente mudou a sua vida, mas contribuiu para que muitas outras vidas, a partir do seu filho, viessem a mudar. Enquanto Eva sofreu na maternidade,
A Bíblia diz que Ana se alegrou na maternidade. Ela pega aquela criança, começa a tratar daquela criança, zelar daquela criança, e o seu marido diz: você tem que cumprir o voto, o filho não é seu. Eu imagino que Ana, ao amamentar aquele filho, pensando na possibilidade de ter que levá-lo, ficava meio angustiada, mas presa à sua palavra, querendo cumprir o voto que fizeram ao Senhor, pega Samuel, ainda criança, talvez 3 ou 4 anos de idade, leva ao templo e ela entrega Samuel para Deus. Mãe, isso é o que você precisa fazer. Ana não somente apresentou Samuel no templo para Deus, Ana deu Samuel para Deus, porque ela entendeu que o filho que ela tivera não era dela, mas pertencia ao Senhor. Muitas vezes na maternidade é possível que as mães queiram achar que os filhos lhes pertencem, e aí termina então aprisionando e querendo criar o filho conforme a sua vontade. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Ana tinha essa consciência, a tal ponto de devolver, não por um período, mas por todos os dias da sua vida, ao Senhor que lhe concedeu Samuel. A Bíblia diz que o filho de Ana trouxe muita alegria para ela. Primeiro, Samuel se transformou em um grande sacerdote do Senhor. Samuel se transformou em um grande profeta do Senhor. Samuel se transformou em um grande juiz para o Senhor. Os patamares mais elevados do ponto de vista espiritual, Samuel se transformou. Samuel falava em nome de Deus. Samuel pregava em nome de Deus. Em Silo, ele falava do Senhor. Ele levava o recado do Senhor à população. Ele se transformou em um homem consagrado. Mas ele também era sacerdote, ele intercedia pelo povo, ele orava pelo povo, ele era um homem de oração, era um homem justo, porque julgava com justiça Israel. Toda mãe quer ver filhos bem-sucedidos na sua vida espiritual. Esse homem conseguiu desempenhar com qualidade a sua missão. Foi usado por Deus para poder ungir 2 reis, melhor dizendo, 3 reis. E fez um ministério fantástico em Israel. A Bíblia Sagrada diz que um dia Samuel foi aposentar. E ele perguntou para as pessoas com quem ele conviveu, a nação. Ele perguntou: eu errei contra vocês? Eu roubei alguma coisa? Eu fiz alguma coisa de errado? E a Bíblia diz que a nação, representada pelos anciãos, disse: não. Você viveu de forma íntegra. Porque o Samuel, por quem Ana orou, e Ana consagrou, e Ana doou para Deus, se transformou em um grande homem de Deus. Porque Ana devolveu Samuel. Deus olhou para Ana e a curou completamente, porque Ana teve mais 5 filhos. A esterilidade dela cessou, porque Deus entendeu que dar filhos para Ana era um bom negócio para o reino dele. Todo filho que Deus colocaria na mão daquela mulher, ela teria a competência de entender: não é meu, é do Senhor. É do Senhor. Que nessa noite também você tenha essa compreensão de que os seus filhos pertencem a Deus e que você precisa desempenhar com qualidade a missão de ser mãe. Ana, diferente de Eva, teve muitas alegrias na maternidade. Às vezes, o nosso filho, ou sempre, ele não vem com manual. Que bom seria se tivesse um manual para nós podermos estudar o manual e ver como funciona. Quando eles estragam, ele não pode devolver. Se pudesse, algumas mães, volta e meia, devolveriam. Às vezes, no decorrer da caminhada, quando o filho se estraga, o filho fica defeituoso. Mas às vezes também esse filho, se tratado com amor, com intercessão, ele pode ser restaurado. Amém. Ele pode ser reabilitado. Ele pode ser transformado. Às vezes tem filhos
que dão dores de cabeça para as mães. E tem filhos que trazem alegria para o coração das mães. E às vezes tem filhos que, em um tempo da dificuldade, Deus transforma e depois eles só trazem alegria. Amém. A minha vida de filho é dividida entre esses dois períodos. A época em que eu trouxe tristeza para o coração da minha mãe. Mas Deus entrou na minha história e eu então vivo em uma época em que busco, por meio de tudo que faço, trazer alegria para o coração da minha mãe. Deus transformou a minha vida como filho. E Deus pode transformar da minha vida dos seus filhos. Eles podem ser bênção na obra de Deus. Podem ser bênção em sua família. Podem ser bênção em sua casa. Para os filhos a ordem é só uma. Honrem o teu pai e a tua mãe. Vamos honrar as nossas mães. Essa é a forma mais correta de dizermos para elas: mãe, eu te amo. Que o eu te amo da nossa boca possa estar em coerência com a nossa conduta. E as nossas mães de fato possam se sentir amadas por nós. Maternidade, missão, tristeza e felicidade. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe os seus filhos. Quero orar por você. Deus, nós queremos louvar o teu nome. Louvar o teu nome por esse dia tão glorioso que o Senhor nos concede, onde podemos mais uma vez, à luz das Escrituras, pensarmos nos desafios que as mães têm. E eu quero pedir ao Senhor por elas. Deus, se porventura tiver uma mãe aqui essa noite que sofre com o exercício da maternidade, que o Senhor cure o coração da tua serva, que o Senhor restaure a sua alma e que o Senhor lhe dê a alegria de poder exercer a maternidade, ó Deus amado, com felicidade, ao contemplar os seus filhos mudados pelo Senhor. Nós queremos que o Senhor salve, ó Deus amado, os filhos, para que o coração das mães sejam alegres, para que as mães, à semelhança de Ana, ó Deus amado, sejam intercessoras dos seus filhos, e que os seus filhos possam ser frutos de milagres, e que eles possam se transformarem na sociedade que nós vivemos, em sacerdotes do Senhor, em profetas do Senhor, em grandes homens de Deus nessa sociedade, trazendo, sem sombra de dúvida, muitos contentamentos e alegria para o coração das mães. Nessa noite eu quero abençoar, Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, cada mãe que gerou e cada mãe que não gerou, mas que desempenha a missão de ser mãe. Essa mulher quem o Senhor levantou para cuidar dessa criança, desses meninos, nesse tempo, alguns já adultos, mas elas continuam desempenhando o amor, o cuidado e o zelo sobre eles. Abençoe cada mãe, abençoe cada filho, nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.